Estamos de volta e hoje aqui no estúdio o debate sobre a importância da inclusão da cultura afro-brasileira para a educação. Apesar da nova lei destacar a importância do ensino da cultura africana, ainda são várias as dúvidas dos educadores acerca do conteúdo a ser discutido em sala de aula. Como trabalhar o tema com os alunos e o que os gestores e professores da Escola Estadual Pandiá Calógeras pensam sobre o assunto? É o que vamos ver agora. Uma aula diferente. Cabelo enrolado, todos querem imitar. Por meio da música, a professora de História destaca a importância da África na formação do povo brasileiro, atenta à lei que torna obrigatório o ensino da cultura e da história afro-brasileira nas escolas. A verdade é que você, todo brasileiro tem. O conteúdo puro, na essência da África, ele não é ministrado na escola. Ele vem acompanhado da matéria que está estabelecida para o bimestre. Se vai falar na questão imperialista, obrigatoriamente você tem que ir à África. Quando você questiona o que você sabe da África, ele já vem a pobreza, né? É negritude, é fome, é atraso. A professora, que se especializou em história afro-brasileira, conta que a formação ainda é um desafio para o educador. A própria universidade não está dando o caminho das pedras. Ela está jogando o conteúdo, né? Ela está colocando o conteúdo, mas quem tem que buscar a forma de traduzir tudo o que foi ensinado é o professor. Eu busquei muitos cursos, eu fiz muitos no Ações Afirmativas da UFMG, mas eu não dou aula para todas as turmas. O professor de primeira a quarta não tem esse conhecimento, então fica falho. Eu procuro sanar um pouco essa falha através de projetos na escola. Uma das iniciativas da escola é ensinar sobre a vida e a obra de artistas afro-brasileiros. Nesta exposição, um tributo a Abdias Nascimento. Os próprios alunos reproduziram as telas do ativista político que resgata a força e as cores do Brasil por meio da poesia, do teatro e da pintura. Quando a gente foi explorar o assunto de cultura africana, a gente viu mais por meio da história, né? E é preciso que todos os professores se envolvam nesse assunto e diversificar, não só ficar naquela mesmice de livros, assim como filmes, teatros mesmo. Para a diretora, a lei é positiva, mas deve ser repensada. Nós, professores, já elaboramos projetos que os alunos estudam a cultura africana. Acho que não precisa especificamente a gente colocar na grade curricular a história da cultura africana. A mudança de uma grade curricular aumenta a carga horária do professor. De acordo com o vice-diretor, as escolas não estão preparadas para aplicar a norma. Ela ficou meio que no ar. Não existia um projeto a médio ou a curto prazo para que essa disciplina fosse criada e trabalhada dentro das escolas. Então, a primeira dificuldade é quem vai trabalhar essa disciplina. O material didático é outro desafio apontado pelo vice-diretor, que também é professor de História. O material é totalmente inadequado. Os livros de História, por exemplo, eles não acompanham o CBC. Tá? Ou seja, a gente tem uma orientação da Secretaria Estadual de Educação para seguir determinada linha de trabalho, mas o material didático que vem para a gente, ele segue outra linha. Então a gente é obrigado a buscar fontes alternativas. Então o livro já não é adequado nem para aula de história propriamente dita. Imagina para inserir uma disciplina como essa. Opinião compartilhada por Rita, mãe de aluna. Como mãe eu acompanho, seguindo os livros, olhando. Não vejo, eu pego os livros de história, é muito rápido o que eles falam sobre o negro e é só a escravidão. A Lei 10.639 está completando 10 anos, mas ainda há dúvida entre os educadores. Por isso, nós abrimos o microfone para a professora Elizabeth enviar a dúvida dela para vocês aí no estúdio. Quando da formulação dessa lei, o que se pensou? A lei como disciplina obrigatória ou uma lei sem a obrigatoriedade de a história da África ser separada da história de Roma, da Grécia, do Egito? E aí, professores, convidados, nós temos
né? Muitos Vários assuntos. pontos aí. Bem né? rapidamente. Quem responde Não a é professora disciplina, isso é claro no parecer, claríssimo. Eu recomendo, aliás, aos professores que estão nos acompanhando e assistindo, que leiam o parecer do Conselho Nacional de Educação. É fácil de achar na internet, é o parecer 03 de 2004, um trabalho extraordinário da professora Petronilha e de outras pessoas que eram conselheiros à época. E é de uma generosidade esse documento, curto, não tem 20 páginas. É de uma generosidade e você não consegue deixar de olhar ali como uma professora negra dizendo, que diz, se não é fácil ser descendente de gerações que foram escravizadas, talvez também não seja fácil ser descendente de escravizadores ou de senhores de escravo. Então vamos tentar fazer uns gestos no sentido de superar essa divisão que ainda marca o país nas suas descendências e olhar o que somos. E não é disciplina, é conteúdos presentes e nas diferentes disciplinas. É no projeto, na atividade cultural, não é um acréscimo nesse sentido, é suprir uma lacuna. É bem diferente o desafio que eu acho que está posto, né? E eu espero que os professores também sejam movidos por aquilo que o Paulo Freire dizia que era tão bonito. Um professor que não é movido pela curiosidade talvez não tenha escolhido a boa profissão para ele, né? Sem curiosidade de buscar alternativas, não vamos andar, mas nem na história da África, e nem na literatura, e nem na matemática, e nem na física. Então, não deixar também que esse assunto ganhe um destaque negativo, como se toda a escola tivesse arrumadinha, sabendo o que fazer, e chegou esse assunto para complicar. Não é isso. A reprovação de alunos negros, a defasagem da série dos estudantes negros é maior do que a dos brancos. A escola, como o Rodrigo falou, tem que olhar para si própria. E a lei, eu insisto, é um caminho para olhar para si própria. Não é um obstáculo, não é uma tarefa que vai complicar um mundo pacífico, tranquilo e bem resolvido. Não é isso. É um elemento para ajudar a escola a pensar-se e superar exatamente esses obstáculos. Pegando um gancho do que a André está falando, eu acho que uma coisa muito interessante no parecer, nas diretrizes curriculares para a educação das relações raciais, é a ênfase na ideia de reeducação das relações raciais. E o vídeo, eu acho que ele traz elementos muito ricos, não dá para falar sobre tudo, mas eu queria pensar em algumas coisas, porque eu acho que é equivocado quando a gente afirma que a gente não sabe nada sobre a África. A gente sabe coisas que fomos educados para saber em casa, na escola, e muitas dessas coisas, elas precisam ser reeducadas, porque algumas dessas coisas, elas guardam e reproduzem bastantes estereótipos, bastantes simplificações. Eu quero me concentrar em algumas, quando a professora faz a pergunta e ela vai dizer se a história da África precisa ser separada da história de Roma, da Grécia, do Egito. E eu fiquei pensando nisso, como que na fala dela e na fala de muitos professores, o Egito ele está dissociado da África. Como que muitas vezes nos currículos escolares, ao falar sobre história, a gente aprende sobre o Egito junto com a Idade Média, com a história clássica, e a gente só vai falar de África quando fala sobre escravidão. Ou seja, fica parecendo que esses dois espaços geográficos não são os mesmos espaços, e aí eu não consigo nem pensar as civilizações africanas como construtoras de grandes obras, como o caso da pirâmide. Por quê? Porque eu localizo de novo a África, como ela falou, na selva, na fome, na guerra, na AIDS. Então, para a África, fica reservado o selvagem ou o negativo. E aí, para resolver esse dilema intelectual, eu retiro o Egito desse espaço, porque fica fácil explicar como tem uma suntuosidade nesse espaço. Então, essa discussão, ela é possível ser feita na literatura, na matemática, na biologia. Ela não necessariamente está reduzida a uma disciplina. Ela é uma forma de reeducar as representações sobre a África, sobre os afrodescendentes no Brasil e, em consequência, das próprias relações raciais.
Eu acho que a experiência mostra muita riqueza, né? Então, eu acho que um ponto que a gente precisa sinalizar é que, nesses 10 anos, as escolas construíram muitos elementos, né? Então, a experiência que aparece ali, primeiro que ela não é isolada, né? A gente tem várias experiências em muitas redes, e isso eu acho que é importante sinalizar. A professora faz alguma coisa que é muito curiosa e que os próprios alunos sinalizam, que é dizer que não se trata de trabalhar só na disciplina de história, os próprios alunos vão chamando atenção para outros âmbitos em que seria trabalhado o conteúdo, né? Então, eu acho isso importante. A gente precisa fazer algumas retificações, né? Esse entendimento de que amplia a carga horária, não amplia, eu acho que isso já está bem estabelecido aqui e dá para pensar que não se trata desse elemento. Agora, tem uma coisa que eu acho que é muito curiosa, assim, o tanto que a lei também pressiona o ensino superior. E nisso a professora tem razão. Assim, não é só que os professores não foram preparados. Esse conteúdo, ele ainda não é tratado porque ele ainda exige pesquisas, né? Existe todo um esforço de trazer para o Brasil, né? Eu acho que um dos esforços foi a produção desse material. Acho que o André depois poderia até falar um pouco mais, porque começou na época dele na CECADI, mas enfim, a tradução da coleção História Geral da África para o português. Então, isso eu acho que foi uma grande iniciativa, porque a gente, de fato, não tinha materiais disponíveis que dessem conta de contar essa história de um outro ponto de vista, que não é o ponto de vista da colonização, né? Então, acho que isso é um dos avanços. Esse material está disponível, assim, PDF, eletrônico, consulta, bibliotecas? Isso é um esforço conjunto da Unesco. Eu queria aqui dar o testemunho dessa atitude da Unesco, que cedeu a coleção. São 8 volumes, feitos por intelectuais africanos sobre a história da África, que havia versões em inglês, espanhol, francês, e não havia em português. E o Ministério da Educação, eu tive a honra de trabalhar lá nessa época, em parceria com universidades brasileiras coordenadas pela Universidade Federal de São Carlos, fizemos a tradução dos volumes todos, que está disponível gratuitamente em PDF nos sites da Unesco, no site do domínio público, e em versão impressa pode ser comprada em livraria. São 8 volumes e o trabalho prossegue porque haverá versões educativas dos volumes. Mas eu queria recuperar um ponto da conversa. O Laboratório de Análises LAESER, do Instituto de Economia da Federal do Rio de Janeiro, publicou recentemente um estudo sobre a aplicação da Lei 10.639 nas escolas brasileiras, usando como referência o preenchimento de um questionário do Prova Brasil de 2009. O que é interessante é que 70 e poucos por cento, 75% dos diretores perguntados afirmam que conhecem a lei. Sim, a gente tem esse dado aqui, né? 7 em cada 10 escolas. 7 em cada 10 escolas conhecem a lei. Sim. E, aliás, parabéns, Minas Gerais, porque aqui 90% dos diretores conhecem a lei e 55% das escolas têm ações sistemáticas na lei. Isso é um sinal interessante. E Minas é um estado negro do Brasil, né? Do ponto de vista da presença cultural, política da população negra muito grande. Então, às vezes, generalizam-se algumas certezas sobre o país que são equivocadas. Há um avanço nessa apresentação da lei, no trabalho nas escolas, há um avanço. A questão, a meu ver, é que, por isso tudo que comentamos há pouco, esse conteúdo ele não tem a prescrição como tem a matemática, como tem a física, como tem a própria português, que são prescrições muito detalhadas de conteúdo. E aqui nós somos lançados a um desafio mais complexo, onde conta muito a maneira como o professor vai tratar, mas mais do que tudo, como a escola vai tratar. Eu queria aqui destacar, porque às vezes, como professor, eu acho que a gente bota um peso no ombro do professor, da professora, excessivo, como se ele sozinho, em sala de aula, fosse dar conta de enfrentar 500 anos de racismo e de convicções. Por exemplo, há conflitos que a gente não pode minimizar de algumas religiões de cunho protestante, que olham para as religiões de matriz afro-brasileira e as veem como manifestações indesejadas, né? E tentam estigmatizar essas religiões de matriz afro-brasileira como religiões indesejáveis.
Isso não é aceitável. Mas isso está acontecendo em algumas escolas brasileiras. Esse assunto vai voltar, inclusive, pegando o gancho na sua fala, professor André, no próximo VT que a gente vai exibir no Bloco 3. Assim, então, a gente eu vai acho comentar que sobre isso no é preciso próximo também bloco. que a própria sociedade entenda o que se passa. O que se passa é que metade da população brasileira é negra. É isto que se passa. A trajetória de metade da população brasileira está sendo ignorada, estava sendo ignorada, não está mais. E eu acho que uma das dificuldades que ainda persistem é que tratar desse conteúdo significa tratar de questões muito complexas. Por exemplo, como é que a gente entende o significado de cultura afro-brasileira, quer dizer, uma construção que é feita na diáspora, o que significa diáspora africana, né? Então, são questões que a gente ainda chega perto, mas há muito pouco tempo. Então, os professores e professoras se veem diante de conteúdos e de complexidades, como, por exemplo, a questão do limite muito tênue entre aquilo que é prática cultural e aquilo que é prática religiosa, e aquilo que está na escola como conteúdo. O mesmo procede, por exemplo, para pensar a capoeira e o limite entre o que é luta, o que é esporte, o que é cultura. Então, são questões muito complexas para a gente dar conta ao mesmo tempo. Agora, o que me chama muita atenção é o tanto que a lei nos ajuda, né? O tanto que essa prática tem nos ajudado a perceber uma outra dimensão, que é o engajamento dos professores nessa construção. Nas pesquisas que a gente tem realizado, a gente tem conseguido perceber que os docentes que têm uma prática também social avançam muito na elaboração de alternativas para levar essa discussão para a escola. E ao fazer isso, eles interrogam também o cotidiano escolar. Então, não se trata, por isso que eu dizia que não se trata só de um conteúdo, né? É um conteúdo que pressiona tanto a escola básica quanto também a universidade, né? Recentemente a gente tem tido universidades que têm aberto uma disciplina específica, concurso para uma disciplina específica para tratar dessa temática, coisa que antes não havia. Então, são processos, e por isso que eu dizia que não dá para a gente esperar ficar pronto, né? Porque aí nós vamos continuar com os mesmos índices e vamos continuar reproduzindo as mesmas instâncias de preconceito. É preciso que a gente entre em movimento. E entrar em movimento não é uma coisa tão fácil, né? Mas eu acho que a gente tem construído muito nesse período. E tem algumas questões que começaram a ser abordadas aqui, que nós vamos, como eu já disse, explorar mais no terceiro bloco, que é o nosso próximo bloco, tá bom? Lembrando que você pode assistir ao programa Roda de Conversa também pela internet, no canal YouTube da Magistra, basta digitar youtube.com/magistra, tudo junto. O programa também está disponível na página do Centro de Referência Virtual do Professor, o CRV. Vamos a um rápido intervalo, onde você confere depoimento de servidores da educação contando uma boa prática desenvolvida em sua escola. Os vídeos foram gravados durante o primeiro Congresso de Práticas Educacionais da Rede Pública do Estado de Minas Gerais, realizado pela Magistra em outubro de 2012. Nós voltamos já.